Boa noite. Meu nome é Joselida Silva Vieira, sou contadora da Prefeitura Municipal de Jaboticabal. Estou aqui presente para apresentar a audiência pública referente aos gastos do exercício de 2021. Iremos apresentar essa audiência por pedido legal. A Lei de Responsabilidade Fiscal orienta que o município, a cada quadrimestre, tem que apresentar os gastos com receita, a despesa executada a cada quadrimestre. E hoje estaremos fazendo um balanço geral do ano de 2021. A audiência está sendo apresentada de forma online e permitindo presença do público dentro do parâmetro da Sociedade de Saúde, dentro dos limites. Por favor. Está aberta a audiência pública do relatório de gestão fiscal, terceiro quadrimestre de 2021. A legislação é a Constituição Federal, a Lei 4.320 de 64 e a Lei Complementar 101 de 2000. Primeiro será apresentado as receitas por unidade gestora. O município de Jaboticabal conta com 4 unidades gestoras, mais a prefeitura. 3 mais a prefeitura. O SAED, o CEPREM e a FAI. Na elaboração da LOA, para 2021, foi previsto que a receita, no valor de 400.491 mil. Contudo, tivemos, dentro dessa receita, que foi uma previsão, foi realizada 388.213 mil. Dentro a prefeitura teve uma receita de 299.594 mil. Dentro deste valor está os 5.229.000, que é referente à devolução pela Câmara do 10º de 2021. Ao elaborar a LOA, a prefeitura, dentro da receita do ano anterior, tem que reservar um valor para passar para a Câmara para os seus gastos. Todo ano, quando este valor tem uma sobra, a Câmara faz a devolução. De início, eu vou apresentar as receitas de forma consolidadas. Tá? A receita corrente foi prevista em 338.793 mil. Dentro deste valor, tivemos as realizações da receita corrente de 339 milhões, um pouco acima da prevista para a receita corrente. A receita corrente é composta pelos impostos, taxas e contribuições de melhoria. Esses impostos e taxas são as receitas derivadas que a prefeitura lança e arrecada, como IPTU e as demais taxas. A contribuições é mais o CEPREM, é a contribuição patronal, é a contribuição pelo servidor público, que é descontado na folha. O patrimonial, estão dentro desse patrimonial mais, realmente, receitas oriundas de, como diria, de empréstimos. Empréstimos, não. Patrimonial seria investimentos, recursos, receita de investimento financeiro. De serviços, está mais ligado ao SAED, pelas taxas de água e esgoto. As transferências correntes são as transferências obrigatórias e não obrigatórias do governo estadual e federal. Outras receitas correntes, as receitas, às vezes, imprevistas, que não está no orçamento, pode ser uma emenda parlamentar, alguma coisa, algo do tipo. A receita de capital foi previsto um valor de 18.423 mil e foi realizado 4.571. A receita de capital é formada por alienação de bens. Essa alienação de bens é quando a prefeitura vende bem. A prefeitura, como no caso é consolidado, o município em geral.
Quando tem alienação de bem, é quando vende bem móveis e imóveis. Aí tem alienação de bem. Transferência de capital e outras receitas de capitais. Devido à pandemia, tivemos uma redução na receita de capital. A receita consolidada ainda, foram prevista a receita intra-orçamentária, no valor de R$ 42.374.000. E foi realizada R$ 24.206.000. Essas contribuições da receita intra-orçamentárias, essa contribuição é mais por parte do CEPREM, que é como funciona a receita intra. O CEPREM, no orçamento ao fazer o orçamento da LOA, fala que vai receber tanto milhões em contribuições da prefeitura, dos outros órgãos. Como é algo consolidado, quem vai pagar é o município. Então, para a prefeitura, é uma despesa, mas para o CEPREM, é uma receita. Então, chamamos de receita intra-orçamentária, que está dentro do próprio município. O próprio município vai pagar de uma forma e vai receber de outra. A parte de serviço, normalmente, o SAEG, nas contas de água, da mesma forma, do CEPREM para o SAEG, as taxas de água é uma receita. Mas para a prefeitura e os demais órgãos, então, é despesa. Então, é considerado a receita intra-orçamentária. Tem as demais receitas correntes e a transferência financeira. O total de receita prevista na LOA para 2021 foi de R$ 400.491.000. Contudo, foi realizado 388 milhões, chegando do que foi previsto para o que realmente foi executado, 96%, quase 97%. Então, dentro da natureza da despesa, das receitas, chegamos próximo do previsto, mesmo com a pandemia, com um pouco de queda na arrecadação, chegamos a 97% do previsto para o ano de 2021. Agora, mais rapidamente, para da receita da prefeitura. A prefeitura, de receita corrente, fez uma previsão de receber R$ 287.388.000. Dentro dessa previsão, chegou bem próximo a R$ 287.314.000. A prefeitura, a segunda receita, a primeira receita maior da prefeitura são os impostos, são os IPTU, são as taxas. Aí tem as contribuições, a patrimonial, de serviço, transferências correntes e outras receitas correntes. Então, a prefeitura, no orçamento da LOA para 2021, previu que receberia em torno de R$ 306.596.000 e chegou a próximo de 295 milhões, chegando próximo só a prefeitura de 96% do que foi previsto para o arrecadado. O SAEG previu uma receita corrente de R$ 32.814.000 e realizou R$ 32.196.000. O SAEG é composto por, como todos os impostos, patrimonial. O SAEG destaca-se a parte de serviços, que é as taxas de água, tratamento de esgoto, que é a maior receita do SAEG. Fez uma previsão de 28 milhões e chegou a 29, um pouco a mais do que previu. No final, o SAEG previu 35 milhões e chegou a 33, chegando a próximo de 94% do que foi previsto na LOA para 2021. O CEPREM previu uma receita corrente de R$ 18.578.000 e realizou R$ 20.400.000
466. A maior receita do CEPREM é a de contribuições, que aí entra a parte das contribuições do funcionário e patronal, que são os que a prefeitura e os demais entes pagam para o CEPREM. Tanto a contribuição ali inicial é dos funcionários e a contribuição de receita intra-orçamentária de 27 milhões é da parte patronal. O CEPREM previu uma receita de 57 milhões e chegou a 55 milhões, próximo a 96% do que previu para o ano de 2021. A FAI fez uma previsão de 913 milhões e chegou a 113 mil. Desculpa, fez uma previsão de 93 milhões e chegou a 113 milhões. Perdão. Pode voltar, por favor? A FAI, a maior receita da FAI é a transferência financeira. Essa transferência financeira ocorre por parte da prefeitura, que a FAI, como não tem renda própria, por enquanto, sobrevive do repasse da prefeitura. Por favor. Aí agora vou falar das despesas consolidadas. A prefeitura previu, na verdade, na LOA foi previsto uma despesa corrente empenhada em média. Na verdade, a receita é prevista e a despesa é realizada. Então, foi realizado no município, de forma consolidada, de todos os entes, 366 milhões e 280 mil. Dentro desse valor, e liquidado 356 milhões e paga 336 milhões. O maior gasto geral do município é a despesa em cargo com pessoal, que está a folha de pagamento. A folha de pagamento dos benefícios para o funcionário, 13º, todos os gastos ali. Aí tem os encargos da dívida. Os encargos da dívida são os juros pagos pelas partes financeiras dos empréstimos, quando é feito algum tipo de empréstimo. Outras despesas correntes. A despesa corrente é um valor alto, porque dentro dele estão todos os gastos com custeio, em geral, material de consumo, serviço de terceira pessoa jurídica, terceira pessoa física. Então, os serviços e material de consumo, em geral, está dentro das despesas correntes. A despesa com capital foi empenhado 19 milhões, liquidado 18 milhões e paga 8 milhões. Dentro da despesa de capital estão os investimentos. Investimentos é quando compra material permanente, quando compra um computador, isso é considerado investimento. Quando faz obras, são considerados investimento. Inversão financeira é quando o município faz compra, às vezes está com o terreno alugado, só que aí de alugado prefere comprar. Então, é isso que a gente chama de inversão financeira. A amortização da dívida, os juros que vai pagando, na verdade, a atualização monetária, tudo a gente chama amortização da dívida. Quando vai pagando transferência financeira. Essa transferência financeira normalmente é feita por parte da prefeitura para os entes, para o CEPREM, para o SAEG e para a FAI. Então, no consolidado, a prefeitura teve empenhado total de 386 milhões, 366 milhões, liquidou 369 milhões e pagou 345 milhões. Agora eu vou falar um pouco dos restos a pagar, complementando a parte empenhada, paga. Então, aqui está destacado a parte que foi empenhada pela prefeitura, liquidado e pago, pelo SAEG, pelo CEPREM, pela FAI. Tendo restos a pagar para 2021, o restos a pagar é o que foi empenhado
e não foi pago dentro do ano. Então, a prefeitura empenhou, chegou a liquidar uma parte daqueles pedidos e não pagou dentro do ano. E ficou para os anos posteriores 35 milhões. 35. O SAED ficou 1 milhão para anos posteriores. O CEPREM, 4 milhões, e a FAI, 9.614, tendo um total de 44 milhões para ser pago futuramente pelo município. Dentro desse valor, continuando falando de restos a pagar, a prefeitura, o SAED, o CEPREM, tem restos a pagar de anos anteriores. Dentro do ano de 2021, foram pagos, tinha 17 milhões de restos a pagar pela prefeitura, cancelou 97.970 mil e pagou 14 milhões, ficando 2 milhões para o futuro. E dentro de 2021, teve o acréscimo de 35 milhões de restos a pagar. O SAED, da mesma forma, o CEPREM, o SAED ficou um resto a pagar até 2020 dos fornecedores que devia de 2.418. Em 2021, teve um aumento de 1 milhão. O CEPREM tinha um valor de 40 mil. Dentro de 2021, foi para 4 milhões e 700. A FAI normalmente não tem restos a pagar, mas nesse ano de 2021, teve um valor de 9.614. Esse valor, ao ser questionado no financeiro, foi referente ao 13º, um resto do 13º que foi pago agora em 2022. Então, o resto a pagar no município é de 4 milhões, em média de 4 milhões. Isso de 2021. Somando os dois, a prefeitura ficou com 37 milhões, a FAI continuou, a SAED com 1 milhão e 100, o CPI com 4 milhões e 700 e a FAI com 9 mil. Um total de 47 milhões e 279. Dentro dessas obrigações que ficou sem pagar dentro de 2021, temos a disponibilidade. Então, a prefeitura fechou o exercício de 2021 com um caixa de 46 milhões e tendo obrigações já para pagar de 37 milhões. Então, tem uma sobra financeira para poder estar quitando os seus fornecedores no decorrer do ano. O SAED, um valor de 2 milhões e 600 de disponibilidade, com 1 milhão e 100 de restos a pagar. O CEPREM, uma disponibilidade de 60 milhões, tendo como 4 milhões de restos a pagar. E a FAI, um valor de 33 mil, tendo 9.600 para pagar. Então, o valor total de disponibilidade é 109 milhões e tendo como restos a pagar 47 milhões. Agora eu vou falar um pouco da receita corrente líquida. A receita corrente líquida é a receita consolidada do município, tá? Que é composta pelas taxas, contribuições, patrimonial, serviços, tendo um valor final de 319 milhões. Essa receita corrente líquida ela serve como base, como parâmetro para comparar os gastos com despesa pessoal, dívida consolidada. Então, é baseado na receita corrente líquida que os órgãos fiscalizadores verificam quanto o município está dentro daquele gasto, tendo um limite para gastar dentro da receita corrente líquida. Então, é algo muito importante para o município. A despesa com pessoal, nos últimos 12 meses, então, nem sempre coincide com janeiro a dezembro. Como estamos fazendo o fechamento de 2021, está coincidindo os últimos 12 meses, mas é sempre os últimos 12 meses, independente do ano. Às vezes pega um pouco de um ano, um pouco do outro. A despesa total
com as deduções, está dando 139 milhões, chegando a 43,53% da receita corrente líquida, e sendo que o município pode chegar a 60%, mas, normalmente, sempre chega bem menos que isso. Este gráfico representa a porcentagem dos últimos 4 quadrimestres da receita corrente líquida. No terceiro quadrimestre de 2020, estávamos com 46,42%, no primeiro quadrimestre, 43,44%, no segundo, 46,99%, e no terceiro, 43,53%. Estamos finalizando mais ou menos como começamos o ano de 2021, em termos de gasto com o pessoal. Agora, eu estou falando do resultado orçamentário financeiro. O resultado orçamentário de janeiro a dezembro de 2021. A Prefeitura arrecadou, com a arrecadação dos impostos, taxas, mais as transferências recebidas. Essa transferência recebida foi pela Câmara do Odécimo, chegou a receita total de 299.594.000. O SAED chegou a receita arrecadada de 33 milhões, a FAI 131 e o CEPREM. Este quadro mostra quanto estava previsto a arrecadar, que a receita é uma previsão de quanto vai arrecadar. E a despesa é realmente baseado no que vai gastar. Então, a Prefeitura previu ter uma receita média. Chegou a ter, na verdade, teve uma receita de 299 milhões e teve uma despesa de 281 milhões, tendo um superávit orçamentário. O SAEG teve uma receita de 33 milhões e teve um gasto de 35 milhões, tendo um déficit orçamentário. A FAI previu uma receita teve realmente uma receita total de 131 mil e chegou a 117, tendo um superávit orçamentário. O CEPREM teve a receita arrecadada de 55 milhões e teve uma despesa de 56, tendo um déficit orçamentário. Mas, no consolidado geral, tivemos 388 milhões de receita arrecadada e tivemos 373 milhões de despesa realizada. Então, o município fechou consolidado com superávit orçamentário. A dívida fundada são os empréstimos feitos pela Prefeitura a longo prazo, sempre que vai ser pago acima de 12 meses, acima de um ano, falamos. Então, tem o Saneamento Centro, Saneamento Nova. Isso tudo são empréstimos que a Prefeitura pegou para realizar esses serviços. Além disso, tem o CEPREM, tá, que é uma previsão atuarial que a Prefeitura vai gastar. Então, a Prefeitura não tem ainda essa dívida, mas é uma previsão que, nos próximos anos, irá gastar 348 milhões com o CEPREM. Tá. Temos outras dívidas. Essas outras dívidas, quando tem algum processo judicial, essa dívida está o INSS, que é um processo que a Prefeitura tem que pagar, e mais a empresa Piracema. Tem a assistência judicial, que é a Rosângela, que a Prefeitura precisa pagar um salário mínimo para a Rosângela. Então, a dívida fundada da Prefeitura chegou a 364.903.000. O município chegou na dívida consolidada líquida de 365 milhões, chegando a 114
da receita corrente líquida. Mas a lei nos permite chegar a 120%. Então, pela lei, a prefeitura poderia ter dívida consolidada, assumir dívida até o valor de 383 milhões. Este valor pode ter alteração conforme a receita corrente líquida. Concessões de garantia o município não tem, mas a lei nos permite chegar a ter 70 milhões. Operações de crédito, temos operação de crédito de 112 milhões, sendo 4,3% da receita corrente líquida, e a lei nos permite 16%. Então, poderíamos chegar até o limite de 51 milhões. Antecipação da receita orçamentária, ARO, o município não pratica esse tipo de dívida, mas poderíamos chegar a ter 7% da receita corrente líquida, que hoje seria, em média, de 20 milhões. Agora, irei falar um pouco sobre a aplicação do ensino. A aplicação do ensino, a Constituição Federal orienta que outro município é obrigatório, gaste 25% da receita de impostos com educação. Não é qualquer tipo de imposto, então. É o imposto próprio, é o Fundo de Participação do Município, é o ITR, é o ICMS, a parte do ICMS, o IPVA e o IPI. Então, tem que pegar esses impostos somando. A conta, dentro do ano de 2021, chegou a 220 milhões. 25% deste valor precisa ser aplicado com ensino. Então, seria, no mínimo, 55.208.000. Além daquele valor de 25% da receita dos impostos, tem outras transferências, outros recursos que aplicação financeira. A aplicação financeira é quando as contas do ensino que fica no banco. Esse dinheiro gera juros. E esses juros, no caso da prefeitura, geram uma receita. Então, dentro do ano de 2021, teve do ensino 9.912 de receita. Aí tem a transferência corrente do FNDE de 6.750.000, desculpa. Teve a transferência do Estado e o Fundeb. Então, além dos 25%, temos que aplicar, dentro desse valor, 100% dele, chegou a 46 milhões. Então, o município, dentro de 2021, teve o valor de 102 milhões que precisou ser aplicado no ensino. Do outro lado, ali tem a despesa. Então, o ensino fundamental teve uma despesa de 38 milhões, o ensino infantil de 32 milhões, educação especial, a retenção do Fundeb. Então, com o desconto do Fundeb, tudo, chegou o total de aplicação no ensino de 61.209.000. Comparado com a receita, então, devemos aplicar 25%. Chegou a 27,77%. Agora tem o recurso do Fundeb. Tá. Tivemos uma receita de Fundeb de 38.716.000. O Fundeb, ele precisa ser gasto, dentro desse valor, 70% obrigatório com remuneração do magistério. E 30% pode ser gasto com outras receitas, com outras despesas. Então, o total da receita do Fundeb deu 38 milhões e das despesas deu 35 milhões. Então, no total, gastamos 90% do valor destinado do Fundeb foi gasto, sendo que a obrigatoriedade era 70%, e com o magistério foi gasto 87,98%.
O cálculo da aplicação da saúde. O cálculo é o mesmo, são as mesmas bases de cálculo dos impostos da educação. Tá? Então, chegamos no total de 220 milhões. E desses 220 milhões, precisamos gastar 15%, que é, em média, 31 milhões, precisa ser gasto com saúde. Além daquele valor que é obrigatório gastar, ainda temos umas outras transferências feitas por outros entes, pelo governo federal, estadual. Temos mais 33 milhões que precisa gastar desse valor 100% com saúde. Então, no total, tivemos 64.245 que precisa ser obrigatoriamente gasto com a saúde. A despesa com saúde, ali está elencado, está geral, atenção básica, chegou a 90.384. Então, gastou além dos 15%. Então, chegamos a 30,93%, praticamente a 31% foi gasto com saúde, acima do que era permitido, mas necessário. Além das receitas, ainda temos a receita do Covid, né? Infelizmente, temos o Covid e temos os repasses do estadual e federal. No ano de 2021, foi repassado ao município de Jaboticabal 9.209 para ser gasto com despesa com Covid. Dentro desse valor, 2.433 foi do Estado e 6.700 foi do governo federal. O valor praticamente total foi gasto com saúde, que é o que mais necessita. Aí tivemos também a despesa com Covid-19. Tivemos um total de 12.806 dessa despesa. Dentro desse valor, foi gasto com saúde 12.465, praticamente todo o recurso. Assistência social, 231 milhões, 231, e outros 119 mil. Dentro desse valor total da despesa, de 12.816, 10 milhões foi recurso federal, foi pago com recurso federal, 1.310 com recurso estadual, e o município ainda arcou com 1.103. As aplicações, normalmente, da despesa com Covid, foi gasto com pessoal, com serviço material médico hospitalar, material e equipamentos para utilizar em benefício da saúde da população. Estou aberta a dúvidas, tanto online quanto presencial. Não havendo dúvida, quero agradecer a presença de todos de forma remota, online, a presença do secretário Júlio, do prefeito Emerson, da secretária de gabinete da Wanda e do município em geral. Não tendo mais perguntas, dou por encerrado a audiência do terceiro quadrimestre de 2021. Obrigada.